Quem realmente foi Jesus Cristo, um homem iluminado, ou o próprio Criador disfarçado entre nós? 2000 anos se passaram e ainda assim o nome dele ecoa como um trovão no coração da humanidade. Nenhum outro homem influenciou tanto o curso da história. Ele não era rei, nem general, nem político. Não tinha exército, não possuía riquezas e mesmo assim dividiu o tempo em antes e depois dele. Mas quem era esse homem que caminhava entre pescadores e pobres e falava com autoridade sobre o reino dos céus? Nas vilas empoeiradas da Galileia, um jovem carpinteiro começou a atrair multidões. Suas palavras incendiavam almas e seus gestos desafiavam as tradições mais sagradas. Alguns o chamavam de profeta, outros de blasfemo. Ele curava cegos, tocava leprosos e dizia algo impensável: que o reino de Deus estava dentro de cada pessoa. Mas há um detalhe que poucos percebem. Antes de tudo começar, Jesus passou 30 anos em silêncio. 30 anos escondido, longe dos registros e da glória. O que ele fazia nesse tempo? O que aprendeu? E por que só então decidiu revelar-se ao mundo? O silêncio daquele que mudaria a história talvez guarde a primeira chave para entender o verdadeiro poder de Jesus Cristo. 30 anos. 30 invernos e verões em Nazaré. Enquanto impérios se erguiam e reis travavam guerras, Jesus permanecia em silêncio, vivendo como um homem comum. Filho de um carpinteiro, moldava madeira, enquanto o destino moldava a sua alma. Aqueles que o conheciam viam apenas um jovem tranquilo, de olhar profundo e palavras poucas. Mas havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Um mistério antigo parecia cercá-lo, como se o próprio tempo esperasse o momento certo para que ele falasse. Dizem que Jesus caminhava pelas colinas sozinho, conversando com o vento e com o invisível. Talvez já ouvisse a voz que um dia ecoaria sobre as águas do Jordão: "Este é o meu filho amado." Aos 30 anos, ele deixa Nazaré, sem riquezas, sem seguidores, sem prestígio. Apenas com uma certeza: o silêncio terminou. E o primeiro passo de sua missão o leva até o deserto, lugar onde todo escolhido é testado. Ali, entre pedras e solidão, o inimigo sussurra: "Se és filho de Deus, prova." Mas Jesus não responde com poder, e sim com verdade. A força de sua fé derrota a tentação, e o deserto se curva diante dele. Aquele que calou por 30 anos agora fala, e o mundo jamais será o mesmo. As margens do rio Jordão fervilhavam de curiosos. Um homem coberto de peles, João Batista, gritava sobre arrependimento e um novo começo. Foi ali que o desconhecido carpinteiro de Nazaré se aproximou, silencioso, mas com uma presença que fazia o ar mudar. João o reconheceu antes mesmo de ouvir seu nome. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus entrou na água, o céu se abriu. Uma luz desceu e uma voz ressoou sobre todos: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Naquele instante, o homem comum tornou-se o ungido. Não havia mais retorno. O mundo espiritual havia se movido. Após o batismo, multidões começaram a segui-lo, não por curiosidade, mas por algo que não conseguiam explicar. Uma presença que despertava o que estava adormecido dentro de cada alma. Jesus começava sua jornada pública, e com ela, o confronto entre luz e trevas. Seus primeiros milagres não foram demonstrações de poder, mas atos de compaixão, sinais de que o reino de Deus não viria com espadas, mas com amor. E agora eu te pergunto: você acredita que essa presença divina ainda caminha entre nós, transformando vidas hoje? Deixe nos comentários o que você sente quando ouve o nome Jesus Cristo. Sua resposta pode inspirar alguém que precisa ouvir essa história. Certa noite, em uma pequena aldeia da Galileia, o inesperado aconteceu. Durante uma festa de casamento, o vinho acabou. Um símbolo de alegria que se esvaiu diante de todos. Maria, sua mãe, aproximou-se e apenas disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus olhou para ela com serenidade. Ainda não havia feito nenhum milagre,
mas algo em seu olhar dizia que o momento havia chegado. Ele pediu que enchessem as talhas com água, e sem gestos grandiosos, sem palavras místicas, transformou a simplicidade do comum em algo extraordinário. A água se tornou vinho. Esse foi o primeiro sinal, não para impressionar, mas para revelar um segredo. O divino pode habitar o simples. A partir dali, o impossível começou a se tornar rotina. Cegos voltavam a ver, paralíticos se levantavam, corações endurecidos voltavam a sentir. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas nas curas, estava nas palavras. Quando ele dizia, segue-me, algo despertava dentro das pessoas. Era como se cada frase abrisse uma janela no espírito humano, permitindo que a luz entrasse. E essa luz incomodava os poderosos, porque quanto mais o povo se libertava do medo, mais perigoso se tornava aquele homem chamado Jesus. Os ventos haviam mudado. O reino que ele pregava já não era apenas promessa, estava entre eles. Os dias de silêncio haviam acabado. Jesus agora falava diante das multidões, e cada palavra soava como um trovão contra as estruturas da religião. Ele não pregava nos templos dourados, mas nas ruas empoeiradas, nas colinas e nas praias. Enquanto os líderes falavam de regras, ele falava de liberdade interior. Enquanto os mestres cobravam sacrifícios, ele oferecia graça. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Essa frase simples e direta acendeu o fogo da controvérsia. Os fariseus o observavam com olhos de julgamento. Como podia alguém se dizer enviado de Deus e ao mesmo tempo tocar os impuros, comer com pecadores e falar de amor a inimigos? Mas Jesus via além das aparências. Ele não via rótulos, via almas. Cada milagre que fazia, cada gesto de compaixão era um golpe contra a hipocrisia do sistema. E quanto mais ele libertava corações, mais os poderosos o temiam. Porque nada assusta mais um império do que um homem que não pode ser controlado. Ainda assim, Jesus não buscava confronto, buscava transformação. E sua maior revolução não seria feita com espadas, mas com verdade e perdão. O tempo da decisão estava se aproximando. A luz estava crescendo, e com ela, a sombra da traição. As multidões ainda o seguiam, mas o ar ao redor de Jesus começava a mudar. Os olhares curiosos se tornavam suspeitos, e os elogios, murmúrios, entre seus próprios discípulos, sementes de dúvida começavam a germinar. Ele falava de um reino que não era deste mundo, de amar quem o persegue, de dar a outra face. Mas muitos queriam um rei terreno, alguém que derrubasse Roma, não que lavasse os pés de seus seguidores. Enquanto o povo esperava coroas e glória, Jesus preparava os corações para a cruz. E foi nesse abismo, entre expectativa e realidade, que a sombra se aproximou. Um de seus amigos mais próximos, Judas, começou a ouvir outra voz. A voz da ambição, do medo e da ilusão de controle. O que me dareis se eu o entregar? 30 moedas tilintaram na noite. O preço do Filho de Deus foi o valor de um escravo. Mas Jesus sabia. Nada o surpreendia porque ele compreendia a fraqueza humana e ainda assim amava. Era isso que o tornava diferente. Ele não veio condenar o traidor, mas libertar até o traidor de si mesmo. E agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Judas, teria feito diferente? Deixe seu pensamento nos comentários. A reflexão de hoje pode abrir olhos que ainda vivem nas sombras. Era noite em Jerusalém. As ruas estavam silenciosas e dentro de uma sala simples, 13 homens se reuniam em torno de uma mesa. Jesus sabia que aquela seria sua última ceia com eles. O peso do que estava por vir pairava no ar, como uma sombra que ninguém queria encarar. Enquanto partia o pão, ele falou com voz serena, mas firme. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, tomou o cálice e disse, este é o meu sangue, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Os discípulos se entreolharam, não compreendiam, ainda sonhavam com vitórias terrenas,
sem perceber que o maior triunfo estava prestes a ser conquistado na entrega. Jesus, então, fez algo impensável. Levantou-se, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. O mestre ajoelhado diante dos servos, o rei servindo o povo. Ali, ele mostrou que o verdadeiro poder é o amor que se humilha para levantar o outro. Após a ceia, foram ao Jardim das Oliveiras. Ali, em silêncio, Jesus orou, e suas lágrimas se misturaram ao suor, como gotas de sangue. Mesmo sabendo o que o aguardava, ele apenas sussurrou: seja feita a tua vontade e não a minha. Era o começo da dor, mas também o prenúncio da vitória. O jardim estava mergulhado em silêncio quando o som de passos e armas quebrou a paz. Tochas tremulavam entre as árvores. À frente da multidão, Judas. Seu olhar evitava o de Jesus, mas o gesto já dizia tudo. Aproximou-se e o beijou. Com um beijo entregas o filho do homem. A traição havia se consumado. Os soldados avançaram e Pedro, tomado pela fúria, puxou a espada. Cortou a orelha de um dos guardas. Mas Jesus, mesmo algemado, o deteve. Guarda a tua espada. Quem vive pela espada, morrerá por ela. E então, com um simples toque, curou o ferido, o último milagre antes da cruz. Mesmo sendo traído, ele curava. Mesmo sendo preso, ele libertava. Levaram-no às pressas como um criminoso, passando por tribunais apressados e juízes sem coragem. As testemunhas mentiam, os poderosos se calavam, e o povo que antes o aclamava agora gritava: crucifica-o! Mas Jesus não respondeu com ódio. Em seu olhar havia dor, mas também perdão. Ele sabia, a escuridão precisava mostrar sua face para que a luz fosse revelada por completo. Naquela noite, o Cordeiro foi entregue. E o céu, que antes iluminava suas palavras, parecia agora chorar em silêncio. O sol mal nascia quando o condenaram. A multidão se aglomerava nas ruas, e sobre seus ombros colocaram uma cruz pesada demais até para um rei, ainda mais para um inocente. Cada passo era um convite à desistência, mas ele seguia. Os guardas zombavam, o povo gritava, e mesmo assim Jesus olhava para o alto. No Gólgota, o monte da caveira, cravaram-lhe as mãos e os pés. O som do martelo ecoou como o próprio lamento da terra. Mas entre gemidos, ele não pediu justiça, pediu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As trevas cobriram o céu ao meio-dia. O templo tremeu, e o véu que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo. Ali, no instante da morte, a separação terminou. O sacrifício que parecia derrota se tornava a maior vitória da história. O corpo que pendia da cruz era apenas o início do renascimento. Porque quando tudo parece perdido, é aí que Deus começa a agir. E agora eu te pergunto do fundo da alma: o que essa cruz significa para você? Escreva nos comentários. Sua resposta pode tocar alguém que hoje se sente sem esperança e mostrar que a história ainda não acabou. 3 dias de silêncio. 3 dias em que a esperança parecia ter sido enterrada junto ao corpo do Mestre. Os discípulos se esconderam, o medo tomou conta e até o céu parecia sem cor. Mas na madrugada do 3º dia, algo aconteceu. A pedra do sepulcro, que guardava o impossível, foi removida. A morte, pela primeira vez, ficou sem resposta. As trevas que pareciam triunfar foram engolidas pela luz. Jesus ressuscitou, e com ele, toda promessa esquecida, toda fé adormecida, toda alma quebrada. As mulheres que foram ao túmulo ouviram a voz que mudaria tudo. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aquele que foi traído, ferido e crucificado agora, caminhava novamente entre os vivos, não para provar poder, mas para revelar o propósito. A vida não termina na dor, ela começa depois dela. Desde então, nenhum túmulo pôde conter a fé e nenhum império pôde silenciar seu nome. Porque Jesus Cristo não é apenas uma lembrança, é o próprio eterno presente que ainda transforma corações. E talvez neste exato momento, Ele esteja chamando você, não para olhar para o passado,
mas para renascer com ele.